Bom dia, hoje quarta-feira, 30 de março. Estamos dando início a mais uma reunião matinal. Por aqui, o governo preparando uma nova reforma ministerial após a saída do PMDB. A debandada e outros partidos devem seguir o mesmo. Hoje, por exemplo, agora às 10 horas tem reunião do PP. Discussão se eles vão sair ou não. A gente tem quase 50 deputados, é uma bancada grande que poderia ajudar o PT. A grande, eu gosto até de destacar, né? Para o impeachment, não é o governo que precisa de 172 votos, é a oposição que é a favor do impeachment que precisa de 342 votos. Ausências, votos nulos, abstenções, né, agregam votos para o PT. Então, é a dificuldade mesmo em aprovar o impeachment. Então, precisa de 2/3, 342 votos à oposição. Então, tem que evitar, sim, as ausências para que dê andamento ao processo. Né, a votação, a princípio, marcada dia 17 de abril, que é um domingo, onde cada um vai ser chamado para declarar o seu voto 1 a 1. Além disso, tem o pior déficit para o mês de fevereiro. É impressionante esse governo aí, 25 bilhões de reais. E também o IGPM desacelerando. Lá fora, a fala da Yellen, a Janet Yellen, acelerou sim as bolsas, hoje bolsas operando todas no azul. E o índice de sentimento econômico na Europa recuando, commodities também ajudando, petróleo para cima. Para falar sobre tudo isso, eu convido aqui Gustavo Cruz. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Celso. Obrigado. Bom dia a todos. Pois é, ontem a gente teve o discurso da presidente do FED, Janet Yellen, e ela praticamente descartou uma elevação de juros no curto prazo, nas reuniões de abril e junho, ainda nesse primeiro semestre, o que está fazendo com que as bolsas reajam bem, principalmente na Europa, onde elas avançam quase 2%. Na Ásia, elas fecharam praticamente em alta, tirando a bolsa de Tóquio, que reagiu inclusive mal ao discurso da Yellen, porque provocou uma valorização do iene, da moeda local. Então fez com que os investidores ficassem mais pessimistas com o futuro da economia do país. Desculpa. Na parte externa ainda a gente teve dois indicadores divulgados hoje pela manhã, os dois vindos da Europa. Um foi o sentimento econômico, que recuou de 103,9 para 103. A expectativa do mercado era só de 103,9 para 103,8. Então veio um pouco mais, veio pior do que o esperado. O outro foi um resultado positivo, foi vindo da Alemanha. O CPI, Índice de Preços ao Consumidor, ele avançou 0,8%, acima do 0,6%. Então os mercados na Europa continuam avançando, principalmente por conta da Yellen, mas ainda tem mais esse motivo agora, que acabou de ser divulgado às 9 horas, para avançar também. Os preços de petróleo avançam hoje pela manhã e também são outro motivo que provoca uma alta nas bolsas lá fora. Indo para a parte doméstica agora, diversos pontos. Começar pelo indicador que foi divulgado hoje pela manhã, foi o IGPM, divulgado pela FGV. Acelerou 0,51% em março, pouquinho acima do 0,45% aguardados pelo mercado, mas desacelerou bem quando comparado com fevereiro, onde tinha avançado 1,29%. Hoje também a gente teve diversos pontos na política que começaram a repercutir vindo dos jornais. Um foi o Cunha discursando, afirmando que acredita que vai demorar cerca de 3 dias a votação do processo de impeachment. Ele tem previsão que comece no dia 16 e termine no dia 19. Ele acha que vai demorar muito por conta que todos os líderes de partido têm direito a 1 hora, pelo menos, de discurso. E ele acredita que todos vão usar desse tempo para falar, visto toda a exposição que eles vão ter no dia por conta de ser uma votação de impeachment. O outro ponto foi que a equipe do governo Dilma ela cogitou eleições gerais há um mês atrás, quando estava ainda um pouco mais frio a discussão do impeachment. A equipe não chegou a falar com ela, mas chegou a discutir convocar eleições gerais para senadores, deputados, presidente, porque aí eles evitariam que a presidente realmente caísse, que evitariam a queda da presidente, mas a ideia não teve consenso para ser apresentada a Dilma. Ainda não foi totalmente descartada, segundo fontes, segundo informou hoje pela manhã o jornal Folha de São Paulo, por conta das delações que estão sendo feitas, e se as delações começarem a pegar mais membros do PMDB, isso pode fazer com que a ideia volte à tona, então já tirar os dois de uma vez, mas evitando a queda da presidente Dilma.
E por último, o governo ele prepara essa nova reforma ministerial. Segundo as contas do governo agora, eles estão falando que pode ser mais interessante essa debandada do PMDB do governo deles. O ministro Jacques Wagner falou que pode ser uma boa oportunidade para a presidente Dilma, porque para eles o PMDB trava 7 ministérios e tem só até 30 votos que poderiam favorecer a presidente, e com essa liberação desses ministérios eles poderiam conseguir o dobro de votos, chegando a 80 votos. Outro ponto também foi que o governo está começando a associar agora a imagem do Temer com o Cunha. Segundo eles, quanto mais eles conseguirem juntar a imagem dos dois, mais eles vão conseguir passar a percepção de que a ideia de golpe, então tentando segurar um pouco mais a ideia do impeachment. E agora sim, devolvendo para o Celso, infelizmente sim, Celso, a gente teve o pior fevereiro da história, com déficit de 25 bilhões, pior resultado desde o início da série histórica em 97, e com isso em 12 meses a gente já tem um déficit de 131 bi, ou 2,2% do PIB, e isso com ajuste fiscal caminhando a passos de tartaruga. Com você, Celso. Obrigado, Gustavo. Não é um governo, é mesmo um desgoverno. Fluxo aqui na casa ontem, os locais terminaram o dia net vendidos em 81 milhões de reais. Destaques na compra só para Multiplan e Vale 5. Destaques na venda para Sabesp, MRV, Cielo, Transmissão Paulista e Brasil Foods. Nas duas pontas, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Itaúsa e Vale 3. Destaques aí nas duas pontas para o setor bancário. Os estrangeiros terminaram o dia net vendidos em 13 milhões de reais. Destaques na compra para Ambev, Itaúsa, Itaú, Pão de Açúcar e Sabesp. Destaque na venda Cielo, Ultrapar, BVMF, GGBR e TIM. Nas duas pontas, Bradesco e Vivo. Vale destaque ali para o Abílio, né, através do fundo que ele mantém, né, fundo de investimentos, o Península, né, uma gestora de investimentos, aumentando a participação no Carrefour. Light, negociando a Renova Energia, participação na Renova de mais de 15%. Elétricas, vale monitorar o preço da energia, né? Vai ter um leilão de energia, vale a pena monitorar isso, os impactos ali, principalmente para as geradoras de energia. Bancos, FGTS saiu no Diário Oficial, o FGTS liberado, né, até 10% do valor da multa, saldo, tudo isso, para empréstimo consignado, né? O governo querendo injetar aí dinheiro, né, na economia, via crédito. Mais uma vez, medida tomada de forma errada. Já deu errado isso, esse lado economista, desenvolvimentista, é ruim. Lojas Americanas anunciou uma recompra de 10 milhões de ações ONs e 10 milhões de PNs. Mesmo nesses patamares, as ações já subiram bem, a empresa demonstrando que vale mais a pena investir na recompra do que, né, por exemplo, abrir mais lojas, né? Ela tem um retorno maior nesse sentido. O controlador entende isso. E a ROCE é a reestruturação da dívida da companhia. A gente segue não recomendando exposição no setor de real estate, vem passando por um cenário adverso. É óbvio que as taxas de juros futuras, né, os DIs caindo no futuro, ajudam o setor, que aí você pode ter um crédito mais para frente, mais barato. Mas o cenário ainda é altamente desafiador, com as empresas lançando menos, vendendo, mas o distrato subindo e aumentando os estoques. Tem várias empresas aí negociando um desconto grande na compra do imóvel. Fora isso, né, a nossa mesa de aluguel de BTC, destaques ontem para Rumo 3, CSN, Petro 4 e 3, Vale 5 e Vale 3. Posição short sobre o Free Float permanece Magazine Luiza com mais de 14%, Marco Polo 12% e MRV acima de 10%. Agora vamos checar aqui a pauta da Infomoney juntamente com a Paula Barra. Bom dia, Paula. Tudo bem? Excelente quarta-feira para você. Bom dia, Celso. Tudo bem? Bom, hoje a espera aí fica, acho que com o Ibope, né, programado para sair agora. A gente aguarda o resultado do Ibope para o governo Dilma. E acho que a notícia também dessa manhã é o leilão de swap reverso do BC. Eles estavam projetando vender 20 mil contratos, acabaram que venderam apenas 3 mil contratos e a reação do dólar foi imediata na Bolsa. A gente já viu o dólar futuro aí caindo cerca de 1% nessa manhã. Esse impacto, o governo está tentando segurar um pouco o dólar para que ele não caia de uma forma abrupta, mas não tem como, né? As expectativas são, segundo as nossas próprias pesquisas, junto aos investidores institucionais, é que esse governo não completando o mandato, o dólar deveria ir para entre 3,40 e 3,60, ou seja, um médio de 3,50 e bolsa na casa entre acima de 55 mil pontos, entre 55 mil e 60, rumo para esse caminho, né, de alta da Bolsa. Mas também hoje o que ajuda muito foi o discurso ontem da Janet Yellen
falando ali que não deveria levar a taxa de juros nos Estados Unidos em abril, o que ajudou as bolsas europeias, a bolsa brasileira, emergente, tudo isso, e também ajuda a moeda para baixo. Vale a pena, como já citou a Paula, monitorar o Ibope, né, que deve trazer ali uma insatisfação da população, um índice de rejeição ainda prevalecendo elevado, e agora fica por conta dos políticos votarem aí o impeachment. E o destaque agora, reunião também do PP, né, o partido que tem quase 50 deputados, né, aliados ainda na base geral do governo, que tende assim a declarar a sua saída, como aconteceu com o PMDB ontem. Eu vou ficando por aqui e lembrando, a Arena do Investidor, 4 profissionais extremamente capacitados nesse período de alta volatilidade para ajudar você a operar no curto prazo. Um grande abraço, Paulo, uma excelente quarta-feira para você e a todos também. Até lá. Uma ótima tarde para você também, Celso. Bom, a reação do mercado a esse novo cenário político que vem se traçando, você vê aqui no InfoMoney na Bolsa. Pode rodar a vinheta. Bom dia, começa agora mais um InfoMoney na Bolsa, nessa quarta-feira, dia que o mercado reage à fala da Janet Yellen ontem, que acaba puxando os mercados internacionais e ajudando também a sustentar uma alta da Bolsa hoje. A reação que a gente viu ontem também, após a aguardada reunião do PMDB que oficializou a saída do governo, foi de uma leve correção da Bolsa naquele famoso ditado do sobe no boato, cai no fato. A gente até fez uma matéria no InfoMoney, para quem quiser dar uma olhada, depois entra lá no site, está bem legal. Bom, e a reação do mercado hoje é de alta, o Ibovespa subindo aí, o Ibovespa Futuro subindo cerca de 1%, e como a gente comentou nessa transição, né, do reunião matinal para o InfoMoney na Bolsa, que a gente estava falando aqui com o Celso, o que a gente vê nessa manhã é o dólar futuro também caindo 1%. O BC está tentando sustentar o dólar ali na casa de 3,60, 3,70, fazendo esses leilões de swap reverso. Hoje eles ofertaram 20 mil contratos, só que o leilão ficou bem abaixo do esperado. Eles conseguiram ofertar somente 3 mil contratos nessa manhã. A reação foi imediata e o dólar acabou caindo bem forte assim que saiu o resultado do leilão. O destaque também fica por conta, nessa manhã, do Ibope, que estava programado para sair às 10 horas, acredito até que já tenha saído. Deixa eu até já dar uma olhada aqui atualizar o site do InfoMoney para ver se a gente já tem esse resultado do Ibope. Avaliação ótimo e bom do governo Dilma, ficou em apenas 10%, segundo a pesquisa CNI Ibope. Resultado pior do que a pesquisa anterior. E, bom, na pauta também do dia hoje, a gente fica também com a reação à saída do PMDB. Reação no cenário político também, né? Porque com a saída do PMDB, o PT acaba tendo que rearranjar ali a base aliada que ele tem, né? O governo estaria apressando a liberação de verbas e cargos para tentar manter a parte da base aliada. Segundo uma matéria da Folha, fala que o governo já planeja anunciar na sexta-feira uma nova composição na Esplanada com uma reunião ministerial para a próxima semana. Ontem, após a reunião do PMDB que oficializou essa saída, reunião essa que durou apenas 3 minutos, o Jacques Wagner comentou que essa saída do PMDB minimizou um pouco essa saída do PMDB e falou de um novo governo e que a saída do partido seria uma boa oportunidade para Dilma Rousseff. Agora o que tem se falado é que o governo tentaria ali associar ao máximo a imagem do vice Michel Temer à alcunha, fortalecendo uma ideia de golpe. Hoje também na Folha, ainda em reação a essa saída, comentou de que advogados estariam estudando apresentar pedidos de impeachment de Temer, se juntando ali aos fatos que já estariam atrelados ao pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff.
Vou destacar também aqui um relatório do Citi, que saiu nessa manhã, falando que a política fiscal seguiria ali como um calcanhar de Aquiles num possível governo Temer, né? Essa questão fiscal acabou sendo deixada de lado diante dos desdobramentos políticos, mas ainda não se sabe se com uma nova transição, com uma transição, na verdade, né, do poder, essa questão poderia ser ali colocada novamente na pauta e realmente dar sequência a esses ajustes que a economia brasileira tanto precisa. Bom, após a saída aqui do PMDB, né, vamos só dar uma passada em como que ficou esse novo bloco do governo. O novo bloco do PT agora teria... É importante analisar isso aí para saber como que se daria ali a votação para o pedido de impeachment, né? É isso que tanto a oposição quanto o governo estão olhando nesse momento, né? Esse novo bloco teria o PP com 49 deputados, PR com 40, PSD com 31, PRB com 22, que voltaria à base, somando a 142 parlamentares, segundo o Estado. Somados aos deputados do PT, garantiriam ali 200 votos a favor do governo. Agora, a questão é se esses partidos sairão ou não da base. Fala que o governo está pedindo para que os partidos adiem uma reunião de uma possível saída também da base do governo e esperar até pelo menos semana que vem para tentar ali fazer algum arranjo com esses partidos. Segundo uma matéria da Folha, o PP se reuniria hoje, apesar disso tudo, para discutir como se dará a votação da continuidade ou não da base governista. Dos 49 deputados que o PT tem, cerca de 30 estariam contrários a presidente Dilma Rousseff. Ainda no radar político, o Cunha prevê que a votação do pedido de impeachment da presidente Dilma dure apenas 3 dias. Essa votação deve ocorrer entre os dias 16 e 19 de abril. Também vou destacar uma matéria da Folha. O MPF do Distrito Federal pediu a condenação de 14 réus por compra de medidas provisórias na Operação Zelotes. E, para fechar aqui a pauta política e econômica, a gente teve o resultado do governo central, o pior resultado de fevereiro para fevereiro da história. O governo central registrou um déficit de 25 bilhões em fevereiro, o que configura o pior desempenho para o mês de fevereiro da série histórica iniciada em 97. O resultado veio pior do que a expectativa de déficit de 14 bilhões. E em 12 meses, o governo central apresenta déficit de 131,85 bilhões de reais, o equivalente a menos 2,2% do PIB. Entre os destaques corporativos, a gente teve aqui bastante recomendação. O Bank of America elevou a recomendação das ações da Gerdau de equivalente à venda para compra. A VEG foi elevada pelo Itaú BBA para Market Performance e a Petrobras foi adicionada à lista de compra das ações Brasil pelo Itaú BBA. Ainda sobre a Petrobras, a companhia se reúne hoje para discutir sua nova estrutura organizacional. Também, fechando as revisões de recomendação, o Banco do Brasil cortou a recomendação das ações da CSN para underperform. Lembrando que a CSN reportou ontem, reportou anteontem à noite o seu resultado do quarto trimestre. A reação veio no pregão de ontem, o papel caiu cerca de 5%, o resultado veio bem fraco. Ontem o mercado já digeria isso. O Bank of America ontem mesmo reiterou a recomendação do papel para neutra. Hoje foi o Banco do Brasil que cortou a recomendação para underperform. Bom, e de destaque, vamos dar uma olhadinha aqui nas principais altas da Bolsa nessa manhã. Vamos ver como que o mercado está reagindo. A gente tem o Ibovespa subindo 0,9% nessa manhã,
a 51.626 pontos. Entre as maiores altas do índice, destaque aqui para a ação da Rumo. Ontem também o papel subiu bem forte, chegou a subir 17% no pregão de ontem. Hoje está subindo 6%. E as siderúrgicas, que também vêm sendo beneficiadas, principalmente a Gerdau, vem sendo bem beneficiada por esse novo cenário político que vem se formando no Brasil. O papel vem reagindo bem forte a isso e hoje apresenta alta de 4%, também com respaldo dessa elevação de recomendação pelo BOFA. Na sequência aparecem os papéis da Vale, Bradespar, Petrobras, subindo bem forte também. CSN, que ontem caiu 5%, aparece hoje como uma das maiores altas do Ibovespa. Já do lado negativo, aqueles papéis expostos ao dólar. Hoje, com o dólar caindo cerca de 1%, papéis de Suzano, Fibria e Klabin, todas aí do setor de papel e celulose, aparecem entre as maiores quedas do Ibovespa. Também preenchendo essas quedas aparece a Embraer, mas com uma leve baixa de apenas 0,04%. Nesse momento, apenas 7 ações do índice, das 61 ações que compõem a carteira teórica do índice, apresentam queda. Entre as empresas que soltaram resultado, a gente tem aqui cerca de 10 empresas que soltaram balanço entre ontem e hoje. Vamos ver como que reagem as ações da Gol, que está entre uma dessas que soltaram balanço. O papel caindo cerca de 5% nessa manhã. A empresa mostrou um prejuízo no quarto trimestre de 2015 de 1,18 bilhão de reais contra prejuízo de 668,4 milhões no quarto trimestre do ano anterior. A companhia projeta uma redução entre 15% e 18% no volume de decolagens neste ano. Também entre as empresas que soltaram resultado tem a PDG, a construtora PDG. O papel também mostra queda nessa manhã de cerca de 4%. A empresa mostrou um prejuízo líquido de 1,97 bilhão de reais no quarto trimestre de 2015, contra prejuízo de 222 milhões no mesmo período do ano passado. A empresa vai fazer uma teleconferência nessa manhã. Só para fechar aqui os destaques de resultado, a gente tem mais duas companhias do setor de construção que soltaram balanço. São elas a EZTEC e a Rossi. Vamos só ver como que estão reagindo essas ações no pregão de hoje. Rossi mostrando uma alta de 19% na manhã de hoje, uma reação bem positiva nessa manhã. O papel cotado a R$ 5,47. Desculpa, a empresa não reportou resultado, mas sim o anúncio dela, ela concluiu uma reestruturação de dívidas com Bradesco e BB. Desculpa o equívoco, mas o papel hoje mostra uma alta de 19%, alta bastante expressiva na Bovespa. E EZTEC, que essa sim soltou resultado, registra uma leve alta de 0,42% a R$ 17,62. A empresa mostrou um lucro líquido de 104,1 milhão no quarto trimestre, estimativa de 100,3 milhões. Resultado um pouquinho acima do esperado. Segundo o Bradesco, a companhia continua mostrando resultados saudáveis, mas o cenário macroeconômico não tem contribuído muito e não deixa a empresa imune à fraca atividade do setor, podendo aí levar a um cenário de nova queda do ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido. A companhia faz teleconferência nessa manhã, às 11 horas. Bom, ficamos por aqui com mais um InfoMoney na Bolsa. Espero que todos tenham bons trades e mais um pregão que promete ser bastante agitado. E até amanhã, nesse mesmo horário. Até mais.